Há cerca de 5 anos, né? Minha mãe começou a namorar um homem que conheceu em um site de relacionamentos. O namoro online é aceitável. Recentemente, comecei a namorar uma mulher que se tornaria minha esposa e nos conhecemos online. Tanto minha namorada, que viria a ser minha esposa, quanto eu nunca gostamos desse cara. Achamos que ele era um estranho desde o primeiro dia. Não achamos que ele fosse mal intencionado ou algo assim, apenas estranho. Ele era calado, ele mantinha os olhos fechados muito tempo, de vez em quando dizia coisas estranhas, como oferecer um chocolate à minha esposa. Então ele colocou um na boca, fechou os olhos e suspirou enquanto o chocolate derretia. Tudo isso beirava o inapropriado, mas também me lembrou de indivíduos com necessidades especiais que conheci na vida. Não quero dizer isso de forma desdenhosa, só que me perguntava quanto controle esse cara tinha sobre seus pensamentos e palavras. Uma vez, minha esposa e eu visitávamos minha mãe, mas ela foi chamada para o trabalho, então ficamos na casa dela. O namorado dela esteve lá e passou várias horas naquela noite apenas no quarto dela, com a porta fechada. Ouvíamos barulhos de vez em quando, mas na maior parte do tempo parecia que ele estava totalmente imóvel lá dentro. Isso nos assustou muito, pois não sabíamos o que fazer. Acabamos apenas aguardando, mas talvez seremos mais hospitaleiros na próxima vez. Pouco antes do Natal, minha mãe e esse cara começaram a ter dificuldades. Minha esposa e eu estávamos de visita durante as férias. Ela desabafou todos os problemas conosco e ouvimos atentamente. Demos nossas opiniões e sugerimos que ela estaria melhor sem ele. Ela já havia decidido e rompeu com ele, né, na véspera de Natal. Não pude deixar de sorrir. Claro que ela havia planejado tudo. Até o dia, e só nos contou para confirmar. O que me fazia sorrir era que ela já nos havia convencido a ir para a casa dela durante o fim de semana de festas. Vamos ficar no meio do fogo cruzado depois que ela terminar com ele. Tudo o que consigo imaginar é ele recolhendo seus pertences em silêncio antes de nos assassinar no sono. Obrigado, mãe. Passamos a noite na sua casa e acordamos cedo no Natal para visitar o meu pai. Não planejamos passar a noite no meu pai, mas ficamos presos pela neve, o que acabou sendo uma boa surpresa de Natal. Evitamos a conversa sobre o término na noite anterior e saímos assim que o sol nasceu e ficamos felizes por estarmos presos na casa do meu pai no dia seguinte. Deixamos o lugar o mais rápido possível para atravessar a neve. Minha esposa sugeriu que passássemos na casa da minha mãe no caminho. Verifique se ela estava bem. Minha esposa sentiu um péssimo pressentimento sobre o ex-namorado. Não poderia culpá-la. O fim de semana inteiro parecia uma armadilha perfeita para um assassinato. Foi um fim de semana de feriado com novas camadas de neve, membros da família chegando e saindo, aumentando o caos com minha mãe e aquele cara presos na neve. A realidade tornou-se mais clara, havia potencialmente perigo à mão. O carro da minha mãe estava na garagem, mas isso não significa muito. Ela mora perto do trabalho e costuma andar bastante. Ela nunca tranca a porta, o que me irrita. Entramos sozinhos. Quando vemos sangue saindo do dispensador de água do refrigerador, encheu o recipiente de derramamento, vaza no chão e forma um grande charco. Minha esposa gritou e eu desmaiei. Esperava ver a cabeça da minha mãe no congelador. A casa está imersa neste estranho meio escuro. Nenhum som ou movimento. Parece que ninguém está por aqui. Grito os nomes deles dentro de casa e não recebo resposta. Um vazio amargo está se formando no meu estômago. E começo a considerar seriamente que o pior aconteceu. Não é difícil quando você vê exatamente o que não queria. Abrindo o congelador, nervosamente, encontrei uma bolsa de cerejas congeladas aberta, empurrado no congelador, caindo no dispensador de gelo e depois derretendo. Minha mãe estava no chuveiro, apenas se aquecendo. O ex-namorado não estava por perto. Contamos a ela sobre o incidente com as cerejas, que nos olhou estranhamente e pediu para ver. Ela afirma que nunca comprou cerejas congeladas. Não eram dela. Acreditamos que o ex-namorado comprou, abre-os e os dispõe no congelador para que derretam e pinguem, como um estranho movimento de poder ominoso.